E agora, dando andamento à nossa reunião de hoje, eu vou chamar uma pessoa muito especial que cuida da gente todos os dias, a gente ABCD, e por que não dizer todos nós, de alguma maneira. E ela nos ensinou que alimentação não é bem a mesma coisa que nutrição. Eu já vi uma vez ela dizer e eu fiquei pensando, é verdade. E que a nutrição pode nos trazer um status de vida, de cuidado impecável. Eu quero chamar a nutricionista da ABCD. Eu quero chamar a tesoureira da ABCD. Eu quero chamar uma querida da ABCD, que é especialista em um monte de coisa, mas ela conhece mais do que tudo é da vida. É a Isabel Lamounier de Vasconcelos. Obrigada, Lu. Obrigada, Marta. Mas obrigada, Jocely. Ser recebida no Piauí de braços abertos, dá vontade de ficar aqui. Como disse o doutor Rafael, fique aqui você e mais duas. Quem sabe? Quem sabe? Onde que eu aperto mesmo? É esse? Esse? Ah, esse. Sem conflitos de interesse. Agora eu vou fazer alguns links com as aulas que já foram faladas, né? Então, quando a gente pensa em... Primeira coisa que o paciente chega no meu consultório é: doutora, me dá uma lista do que eu quero e do que eu posso comer. E eu vou dizer para vocês que não existe lista do que se pode comer. A gente vai aprender aqui a ter uma alimentação saudável para uma vida saudável. Independente de ter Crohn, retocolite, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, vamos aprender a ter qualidade de vida. A doutora Marta vai adorar o fim da aula. Enfim, adivinha quando a gente pensa em falar sobre... Esse? Não, esse foi para trás. É esse aqui? Não, boa. Então, quando a gente pensa em estilo de vida saudável, olha, não é só alimentação. A alimentação tem um impacto importante, mas eu tenho que pensar em atividade física. Eu estou dormindo bem, a doença está deixando eu dormir bem, eu estou conseguindo controlar o estresse, porque estresse todo mundo tem, né? E eu estou abandonando o cigarro, o álcool, diminuindo? É isso que a gente precisa saber, mas eu só vou falar de alimentação. Mas vamos lá, existem, quando chega um paciente com a gente no consultório, existem passos que às vezes vocês não estão entendendo. Por que o nutricionista quer saber se eu tenho estenose ou se eu tenho fístula? Aí eu pergunto, você fez cirurgia? Fiz. Qual porção do intestino? Não sei, eu preciso perguntar para o meu médico. Ali, ó, a senhora liga para o médico e pergunta. Isso é extremamente importante, porque dependendo da porção do intestino que vocês tiraram, vocês vão diminuir a capacidade de absorver um ou outro nutriente. Por isso que nós, nutricionistas, somos xeretas, né? E queremos saber. Mas vamos entender o passo a passo do que a gente faz com vocês. A primeira coisa que eu preciso saber... Opa! Tô ruim aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber de vocês, que a gente faz, é uma triagem nutricional. Ou seja, são alguns protocolos ou ferramentas que a gente faz um questionário muito rápido e eu vou de cara saber se vocês são ou não desnutridos. Isso para nós já foi falado aqui. O doutor Rafael falou, a gente não opera quem está desnutrido, porque é muito complicado. Depois a gente vai pôr vocês uma balança. Por quê? Porque a nutricionista é curiosa? Não. O que a gente quer saber, além do peso e da altura, alguns nutricionistas mais metidos ainda mede a circunferência da barriga abdominal, do braço. Por quê? Porque na hora que a gente está avaliando, e às vezes algumas avaliações um pouco mais detalhado, como a bioimpedância, a gente quer saber exatamente isso daqui, ó. Isso aqui é um músculo. Será que nessa perda de peso de vocês, ou durante esse processo da doença de vocês, esse músculo simplesmente diminuiu? Se essa gordura diminuiu ou aumentou? Porque, veja, vocês sempre se preocupam com o peso. Eu peso 85, mas
eu quero pesar 75. Vamos ver nesse exemplo aqui. Os dois pesam 85, só que um tem 32% de gordura, o outro tem 14%. Esse tem 68 de músculo e esse tem 86. Os dois estão com peso igual, só que esse tem muito mais músculo e esse tem muito mais gordura. Então, esse número não diz nada para nós. O que diz é quanto de músculo e gordura vocês têm, que isso sim é o diferencial. O que a gente tem que buscar é aumentar o nosso músculo. E aí a gente pede para vocês, a gente quer ver os exames de vocês. Ah, mas o médico já viu. Sim, mas através da alimentação, eu vou ajudar com vocês restaurar níveis de ferro, de vitaminas diversas e minerais. Por quê? Porque nós sabemos que os pacientes, a desnutrição não é só diminuir peso, né? Que muitas pessoas falam, não, eu não desnutri, eu só perdi peso. Todo o processo de perda de peso leva à perda de músculo e leva à perda de muitas vitaminas, minerais, que ajuda, no caso das crianças, a nossa pediatra aqui, gastropediatra, percebe que as crianças não entram naquela curva de crescimento que a gente gostaria. Muitas vezes porque a dieta está faltando nutrientes, vocês não estão absorvendo adequadamente vitaminas, vitamina D, que é muito comum e eu vou falar mais dela para frente. E outro ponto importante, a gente vai junto com o médico fazer uma avaliação, olhar alguns sinais de vocês que nos diz coisas importantes. Muito foi falado da uveíte, mas isso aqui não é uma uveíte, creiam, isso aqui é deficiência de vitamina A. Às vezes tem uma estomatite que é deficiência de vitamina C. E o que é sinal de bandeira? Vocês sabem o que é sinal de bandeira? No cabelo. O cabelo fica com uma faixa com uma cor, outra faixa com outra cor. Sabe o que é isso? Tinta? Não. Mau uso de tinta? Falta de proteína. Então, alguns sinais do corpo de vocês. O pé de vocês começa a descamar, às vezes é falta de um tipo de gordura específico. Por isso que nós não só nos preocupamos com os sintomas, assim eu quero saber se você tem diarreia, se você tem dor abdominal, está com muitos gases, está perdendo sangue, isso tudo para nós é muito importante, mas um olhar diferenciado do profissional vai ver outras deficiências importantes de vocês. E aí chegamos no ponto, avaliar a dieta de vocês. A gente é tão curioso que a gente não quer saber o quanto. Eu como 1.200 calorias. Não quer dizer nada. Quanto de proteína, quanto de gordura, como está a distribuição do prato de vocês. A gente vai querer entender, porque muitas vezes vocês chegam com queixas, eu estou distendendo. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, e eu sou bem chato, eu sou bem detalhada nessas perguntas. Um dia eu cheguei para uma paciente e falei, você come doce? Não, de jeito nenhum eu não como açúcar. Que bom. Aí você começa e vai perguntando, o que você come entre o seu almoço e o jantar? Bala de goma. Oi? Mas que bala de goma? Doutora, aquela gostosinha, vermelhinha. Aqui não tem açúcar? Nossa, eu nunca pensei. Ela falou, como? As pessoas comem coisas que nem imaginam. E todo final do dia ela estava distendida, mas não come açúcar, mas come bala de goma. Assim é mais ou menos a vida do nutricionista. Então, veja vocês que a ideia, pessoal, a gente vai fazendo um questionário cada vez mais detalhado, a gente quer entender o prato de vocês. Esse, lógico, é um prato ideal, mas a gente tem muito prato assim, ou na verdade, onde a maioria das pessoas estão se alimentando dessa forma, onde cresce nos olhos, principalmente das crianças, né, doutora? É isso aqui. É ir nas festinhas, eu quero comer hambúrguer, eu quero comer batata frita, eu quero comer hot dog, tomar sorvete e refrigerante. É difícil. Então, o que realmente causa doença, aqui a gente está falando desde hoje de manhã, ontem, quem pôde acompanhar,
É a tal da microbiota, é a parte genética e o meio ambiente. Então, quando a gente vai entender os principais fatores de risco, e eu quero só destacar aqui a dieta que vai interferir nessa microbiota, que ela é tão importante. Então, a pergunta que fica na nossa cabeça, o que eu comi hoje no almoço está interferindo na minha microbiota? Sim, mas começou lá no processo de gravidez, que a doutora vai falar já já. Então, dependendo do que a nossa mãe comeu enquanto não estava no nosso gerindo, já interferiu na nossa microbiota. Opa, desculpa. Eu estou ruim aqui hoje. Se foi usado muito antibiótico, que tipo de... Teve aleitamento materno ou não teve? Alguns ainda citam o parto, nem tão importante. Mas, a partir daí, o que a gente vai ter muito importante? A alimentação das crianças. E é nos nossos primeiros 3 anos de vida que a gente vai definir a nossa microbiota. E ela vai falar com a gente, não só dos tipos de doença que a gente tem, mas durante toda a vida. Então, quando a gente está lá brincando com os nossos filhos, a gente tem que propor para eles uma brincadeira saudável e uma alimentação saudável, porque eu estou interferindo na microbiota deles, que vai acompanhar por toda a vida. E essa microbiota que foi formada aqui durante a fase infantil, durante a criança e o seu crescimento, eles vão ter um comportamento de vida adulta. Fazer uma criança em toda refeição tomar Coca-Cola e quando chega aos 20 anos, ela ficar pela primeira vez, Coca-Cola faz mal. Como se eu passei a minha vida inteira no casa do meu pai e da minha mãe, tinha 1 litro de refrigerante no almoço e outro no jantar? É muito difícil. Então, a gente tem que começar desde sempre fazendo essas orientações. Para quê? Para que quando a gente chegue na fase um pouquinho mais velha, né, a gente tenha uma boa saúde intestinal também. Mas voltando já para a doença inflamatória, aí chega o paciente lá no consultório e fala, doutora, que dieta eu sigo? Eu posso falar assim, tem várias dessas. Ou eles chegam e falam, eu quero seguir a dieta do gluten free, sem glúten, sem lactose, sem ou com, aqui tem várias, pessoal, tem mais de 20 orientações aí. Vamos ser mais fácil, tá? Agora eu quero falar para vocês o que é ruim e o que é bom. Sem falar nessa dieta ou naquela dieta. O que a gente precisa aprender é o que faz bem e o que faz mal, tá? Não existe dieta pronta de livro. O que nós sabemos já? Então, que a dieta, sim, está relacionada à patogênese da doença. Fatores alimentares vão interferir na microbiota. Isso é importante. O que eu como vai definir as minhas bactérias do intestino. Gordura é uma coisa que pode tanto jogar para o lado bom quanto o lado ruim. Depende da gordura. Agora, alimentos ultraprocessados, pessoal. O que é um alimento ultraprocessado? Já vou falar mais deles. É aquilo que parece, mas não é. Pegamos a batata inteira com casca, alimento in natura. Na hora que ela virou um purê de batata, ela foi processado, porque eu misturei ali uma manteiga, um leite, pus no fogo, virou um purê. Mas ainda é um alimento bom. Na hora que ela entrou dentro de um pacote cheio de sal, aí ela virou ultraprocessado. Aí ela não é mais batata. McDonald's. Estudos além, não só a batata tá ali, mas olha, aditivos, emulsificantes, adoçantes, corantes, tudo isso detona a nossa saúde. Então, se a gente for olhar nesse arco-íris de dieta, olha que interessante. Os verdes é o que está livre, sinal verde, né? Sinal verde para as dietas que tem mais alimentos com cara de alimentos, ou, falando de outra forma, o que Deus nos dá, vamos comer.
Na hora que a gente foge e começa a ter alimentos que a indústria faz, que a indústria modifica, aí a gente começa a ter problema. Por quê? Porque o nosso intestino, que foi falado muito dele hoje e ontem, ele sofre interferência também, ele reage com o que a gente come. E eu tenho coisas extremamente importantes que vão mantê-lo íntegro, mantê-lo saudável. Fibras, vitamina D, tipos de proteínas, vitaminas de uma forma geral, aqui citando a vitamina A, em contrapartida, ele também sofre com excesso de álcool, de produtos industrializados, de gordura, excesso de açúcar, de frutose. Então, o que eu vou estar dando para ele, né? Então, o que é ruim? O que leva à alteração dessa microbiota saudável? Basicamente, gordura ruim, gordura saturada, alimentos ultraprocessados, adoçantes, aditivos. Rapidamente. Por quê? Porque a gordura, ela interfere aonde? Primeiro, ela vai interferir em vários que a gente chama de receptores da parede do intestino, aumentando essa absorção de gordura e levando a um processo inflamatório. Os ultraprocessados, que também são ricos em gordura, e existe esse autor que coloca, é um autor brasileiro que fala que alimentos ultraprocessados não são alimentos e nem são... O problema não é o alimento, nem é o processamento, não é o nutriente nem o alimento, é o processamento. É transformar a batata e colocar ele dentro do pacote. Perdeu toda a qualidade nutricional. E é disso, ó, quando a gente fala alimentos in natura, ok. Alimentos ou ingredientes processados, por exemplo, purê de batata. Alimentos processados, aí já é uma batata tipo batata que a gente compra para pôr no air fryer. Ela não é totalmente ultraprocessada, mas ela já teve ali uma força da indústria. E a batata que está dentro do pacote, ela é ultraprocessada. E aqui que está, já tem trabalhos mostrando só com doença inflamatória, onde uma alimentação rica, né, nesses alimentos ultraprocessados, comparado com um grupo que não comeu ultraprocessados, veja, houve um aumento do risco da doença de Crohn na ordem de 71%, gente. Isso é muito grande, tá? Por quê? Então, qual é o problema do ultraprocessado? É só isso, ó, pessoal. Ele muda a natureza, estou chamando de matriz aqui, a natureza, a textura do alimento. Uma batata de pacote, você olha, você não reconhece aquela batata, ela é completamente diferente. E ela vai interferir na disponibilidade dos nutrientes, ela não vai ter mais vitamina, não vai ter mais minerais, mas ela vai ter o quê? Muita gordura na sua composição. E, além de tudo, vai ser acrescentado a ela outras substâncias que vão trazer muitos processos deletérios para o nosso intestino. Não bastasse isso, ela vem dentro de um pacote, ou dentro de uma lata, ou dentro de uma garrafa, que a própria embalagem tem substâncias que vão ser absorvidos também junto com os alimentos. Fora os aditivos, corante, adoçante, emulsificante, flavorizante, amidos, ou seja, tudo isso é um kit que leva a uma menor qualidade. Então, alimento ultraprocessado parece bom, mas é tudo de ruim. Parece, mas não é. E aqui, só para vocês entenderem, alguns aditivos que são, eu vou mostrar para vocês quanto eles aparecem nos alimentos. E aonde eles interferem? Na mucosa do intestino, interferem no crescimento das bactérias boas, no processo de vilosidade do intestino, na mucosa. Ou seja,
interfere em todo o nosso intestino. Esse é o trabalho que eu quero mostrar para vocês, é um trabalho brasileiro, olha que legal. O grupo pegou quase 10 mil alimentos que a gente compra no supermercado. E eles dividiram esses 10 mil alimentos em grupos de 25 pela similaridade. E eles foram ver no rótulo os aditivos que tinham. E todos esses foram procurados. Aromatizante, conservante, corante, todos esses. E aí eles dividiram em grupos. Prestem atenção. Olha aqui. E eles dividiram, e aqui estão os 25 grupos, e aqui tem os alimentos que não tinham nenhum aditivo, 1, de 2 a 3, 4 a 5 e mais ou igual a 6. 20%, nenhum aditivo. 11%, 1, quase 20, 2 a 3. 23 de 4 a 5, mas olha aqui, ó, 25% do que a gente compra no supermercado tem mais que 6. Um já é ruim, imagine mais que 6 num único alimento. E quem são os campeões? Eu gosto também de mostrar, eu mato a cobra e mostro o pau. Primeiro, bebidas, sucos, esses sucos concentrados, cheios de açúcar. Não falo em marca. Refrigerante, que todo mundo adora. Produtos lácteos. O problema não é lácteos, é lácteos adoçados. Eu também não vou falar de marca. Outras bebidas. Então, bebida é o que tem de pior quando a gente compra essas coisas, esses tais de isotônicos. Carne processada. Pessoal, esses são os grandes campeões que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí as pessoas viraram fitness e começaram a usar adoçantes, porque eu quero emagrecer, eu quero ter um corpinho shake, né? E veja vocês, já tem pesquisa com todos os tipos de adoçante que a gente tem no mercado. Todos eles interferem na microbiota e na mucosa do intestino. Veja, olha que beleza, só estou dando notícia boa. Isso aqui é um intestino legal, ó, eu como bem, a minha microbiota está feliz, eu estou com o intestino feliz. Não, aí eu comecei a comer aditivos, todos aqueles 10 mil alimentos. E o que acontece? Aumenta as bactérias do mal e diminui o número geral delas. Não, eu quero só os adoçantes artificiais. Muda a diversidade das bactérias. Tem 2 tipos de corante que é muito ruim. Corante vermelho e corante amarelo. Então, quando vocês forem comprar bala, não compra nem bala vermelha nem bala amarela. Coisas de pacote, nem vermelho nem amarelo. Gelatina vermelha, gelatina amarela. Isotônico vermelho, isotônico amarelo. São os piores. Tem isotônicos que na Europa já foi proibido comercializar por conta disso. Eu não vou falar o nome porque é contra. E nanopartículas aí são algumas substâncias que estão nesses ultraprocessados. Chega de falar de coisa do mal, vamos falar do bem. Tá bom, então eu já sei o que me faz mal, o que eu vou comer, né? Olha que fácil. Frutas e vegetais, ácidos fenólicos e polifenóis, vitamina D, prebióticos. Então, quando a gente está falando de fenóis e polifenóis, vocês nunca ouviram falar, certo? Errado. Frutas e legumes têm essas substâncias, principalmente as frutas vermelhas, morango. Quem gosta de morango? Cereja, amora. São os principais alimentos ricos em substâncias polifenais que ajudam quem? Aumentar a turma do bem, diminuir a turma do mal, proteger, reduzir efeitos inflamatórios do nosso intestino. E a vitamina D? A vitamina D que todo mundo pede para estar num nível bom, acima de 40. O que ela mostra para a gente? Que a diminuição da vitamina D no corpo de vocês interfere aonde? Nas células de defesa do intestino, na proteção do intestino de vocês.
E quando eu mantenho num nível adequado, assim, entre 40 e 60, eu vou ter o quê? Uma melhora das bactérias do bem. E os prebióticos. Quem são esses prebióticos? São as fibras. Mas, doutor, eu não posso comer fibra. Depende da fibra. Fibra que fermenta e leva o que? Alimentação para as bactérias do bem, vocês podem. Então, o que a gente tem? Que prebiótico é aquelas fibras que não sofrem digestão no nosso intestino, no nosso estômago, vai chegar no intestino, ser fermentável. O que é isso? É ser comida das bactérias do bem. E aí eu vou permitir que essas bactérias do bem cresçam, se multiplicam e reinam lá no nosso... Aqui quem reina é a doutora. Mas lá no intestino, quem tem que reinar é as bactérias do bem. E olha o benefício que ela traz. Facilita processos biológicos, incluindo infecções, melhoria do humor, melhoria da memória. Por isso que a gente fala que quem não tem um intestino que funciona é enfesado. Pensa. Então, pessoal, olha que coisa boa. Basta eu ter uma alimentação, olha o que está na base da pirâmide. Verduras, legumes, frutas. Ah, mas doutor, eu estou com diarreia. Nós vamos selecionar dentro desse grupo quais vocês vão poder comer, quais não. Mas não é não comer nada disso e só comer proteína. Mas olha o que tem aqui no cantinho. A água, principalmente não esqueçam de tomar líquidos. E já vou falar da atividade física. Tá aqui. Não adianta a gente pensar numa alimentação saudável se eu não tiver um corpo saudável. E aqui, esse é um guia do Ministério da Saúde mostrando por que é importante fazer exercício. Melhora o desenvolvimento humano e o bem-estar. Habilidade de socialização, melhora do coração, habilidade motora, facilita levantar e ficar em pé e sentar nas cadeiras, na cama. Ou seja, aí a pergunta que sempre me faz, mas doutora, eu posso começar a fazer atividade agora que eu tenho 40 anos? Eu falo, vamos ver aqui no manual. Ele manda. Antes o manual fala o seguinte, tudo na vida depende da velocidade, ou seja, eu posso fazer atividade de forma leve, de forma moderada ou vigorosa, depende da sua capacidade. Eu não preciso sair correndo, as pessoas falam que fazer atividade física é ir correr na rua. Não, você pode sair para andar. Você pode andar devagar, pode andar mais rápido, ou pode andar quase assim, mas anda, né? Importante é andar. E aí o que fala-se? Fala-se, olha o que... Não sou eu que estou falando, ó, quem está falando é o Ministério da Saúde. Crianças até 1 ano, doutora gastropediatra, não é? Com até 1 ano, já pode fazer exercício. Claro que é engatinhar, claro que é rolar, mas é começar a se mexer. De 1 a 2 anos, já 3 horas por dia. De 3 a 5 anos também. Vamos pôr isso na prática das crianças. Vamos fazer essas crianças ir a pé para a escola, ou de bicicleta, ou brincar no jardim, sei lá, nem lembro mais como é que chama. E aí chegou na nossa fase de adultos. Temos 2 grandes recomendações. 150 minutos por semana, pessoal, é de 30 minutos a cada 5 dias, a gente já atinge essa recomendação. E 2 vezes na semana, um pouquinho de força para manter aquela musculatura. Ah, tá bom, mas eu já fiz 60 anos, já sou uma velha, né? Uma senhora. Mas também você que é senhora, como eu, a gente tem aqui a recomendação de 150 minutos e exercício de força. Aí a pergunta é, mas doutora, eu não sei o que eu faço. Tem algum esporte que eu posso fazer? E aí eu vou dizer para vocês que existem 40 modalidades diferentes de esporte. Eu tenho certeza que vocês vão achar uma que vocês vão gostar.
Qualquer uma, mas dentro de 40 não é possível, né? Carteado não é modalidade de esporte. Só na Olimpíada a gente tem 35 tipos diferentes. Para finalizar, para que a Marta não brigue comigo. Prato saudável, é fácil de montar um prato. Como que eu sei que meu prato está saudável? Se ele for colorido. Se ele for colorido e tiver metade do prato verduras e legumes, ele está saudável. Vou fazer atividade física, qualquer uma, mexa-se. Finalmente, eu tenho uma saúde, um estado de vida bem adequado, dentro da doença, para enfrentar uma melhor adesão aos medicamentos, melhor adesão ao seu tratamento, a tudo. E, finalmente, queria terminar com esse slide. Que o alimento seja o teu remédio, o remédio seja o teu alimento. Mas peraí, mas ou é comida, mas não é remédio? Então, o comportamento alimentar é influenciado pela idade, pelo gênero, pela cultura, religião, geografia, meio ambiente. Não é fácil a gente generalizar. Cada um tem uma forma de encarar a alimentação. Nós sabemos disso. Porque eu aconselhar vocês a mudar a dieta e o hábito de fazer atividade física é fácil. O duro é mudar hábitos alimentares e comportamento de décadas. Eu sei que é desafiador, mas a minha sugestão é mantenha calma e confie no seu nutricionista que ele vai te ajudar. Obrigada.